Oi pessoal, tudo jóia? Vim aqui para poder passar uma videoaula extra para vocês. Não tem numeração, tá? Vai estar lá dentro da nossa sequência didática, né? Normal, do trimestre. Mas é uma videoaula extra, onde eu vou passar aqui a correção, né, da nossa AP, o gabarito da nossa AP3. Caso você tenha alguma dúvida, né? Eu acho que eu acertei essa questão, por que eu não ganhei esse score? Aqui é passar para vocês uma visão do que a gente esperava e aonde foi que você errou na nossa prova, tá? Vamos lá. Olha aí, ó, na nossa primeira questão. Na primeira questão, falava assim, ó, já dava um conceito de uma questão que foi cobrada lá na frente. Olha só, o efeito estufa é um fenômeno natural muito importante para a existência da vida no nosso planeta. Né? O efeito estufa é um fenômeno natural? Ok, mas o que ele causa na nossa vida? Ele é muito importante para a existência de vida no nosso planeta. Né? Mas se não for controlado, podemos apontar como uma das suas consequências negativas o quê? O aparecimento dos vulcões? Não. Não. Efeito estufa a gente está falando de atmosfera, né? De ar. Vulcão, ele vem da terra, do magma. Então não é. A diminuição do nível dos oceanos? Não. Com calor, né? Se a gente não cuidar, não controlar, o efeito estufa vai aquecer tanto o nosso planeta que ele vai derreter as calotas polares e o nível do mar ele vai o quê? Aumentar. Né? Então, por isso, letra D. 2. A atmosfera do nosso planeta é formada por 5 esferas, ou seja, 5 camadas. Quais são essas camadas da nossa atmosfera, do ar? Né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, litosfera. Litosfera é a crosta terrestre. O que tem a ver com ar? Não, não é. Letra B. Troposfera, estratosfera, mesosfera, hidrosfera é a camada de água. Se fugiu do ar, também não é. Letra C. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aí sim, nós falamos de 5 camadas de ar, né, com as suas características diferentes. Então, 2, letra C. 3. Sobre o aquecimento global. Quero falar sobre aquecimento global. Né? Tem o aquecimento global e tem o efeito estufa. Eu quero falar sobre o efeito do aquecimento global. O aquecimento global não tem consequências negativas para a vida de todas as espécies do planeta? Tem. Então essa daí não é. Letra B. O aquecimento global é definido como um processo de aumento das temperaturas médias dos oceanos e atmosfera? Sim, tá certo. Letra B. Se você marcou letra B, ganhou o ponto. Letra C. Causa a retenção do calor no interior da atmosfera aquecendo o planeta. O que causa a retenção do calor não é o aquecimento global. É o quê? É o efeito estufa. Eu fiquei muito contente, fiquei muito orgulhoso de quando eu vi uma prova, uma questão, uma aluna, ela escreveu aqui assim, né? Causa da retenção do calor no interior da atmosfera, isso aqui é a causa, né? E o aquecimento global, ela é consequência. Ó, eu fiquei aplaudindo sozinho durante a minha correção. É claro que ela tirou nota 10. Então a letra C não é. E a letra D diz que o aquecimento global é um fenômeno climático em escala mundial ocasionado pelo acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera do planeta. Também, essa está certa. Então, se você marcou a letra B ou marcou a letra D, você ganhou o ponto desse aí. Um desses dois itens aí, B ou D, se você marcou, você ganhou o score. A quarta questão falava assim, em relação às camadas da atmosfera, assinale V para verdadeiro e F para falso. A exosfera é a camada mais fria da atmosfera? Falso, porque a camada mais fria é a mesosfera, a camada do meio. A troposfera é a primeira camada da Terra?
Sim, e nela acontecem os fenômenos climáticos. Verdadeiro. A mesosfera é a última camada da atmosfera? Falso. Ela é a camada do meio. Estratosfera é nesse local que se encontra a camada de ozônio? É. Ele é responsável por proteger a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol? É. Verdadeiro. Termosfera é a camada da atmosfera que possui cargas elétricas, também conhecida como ionosfera, e nela ocorre o fenômeno conhecido como aurora polar, né? E aí pode ser a aurora boreal no norte ou pode ser a aurora austral lá no Polo Sul. Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão número 5. O climograma é uma ferramenta que representa o clima de uma determinada região. Ok. Observando o gráfico, podemos afirmar que o climograma... Bom, vamos lá. Letra A. A análise do climograma é feita sempre comparando a taxa de precipitação e a temperatura. Perfeito. Só que no período de 3 meses, não. Olha o gráfico. Já fala, observe o gráfico. É analisado de janeiro a dezembro. Né? Então, a letra A está errada. E teve gente que marcou 3 meses. Eu não sei onde é que estava a cabeça. Letra B. A temperatura é representada por uma linha e o gráfico de barra representa a umidade do ar? Não. Errado. Letra C. A análise do climograma é feita sempre comparando a taxa de precipitação e a temperatura no período de 1 ano ou 12 meses. Letra C é a resposta da questão número 5. Item 6. Fatores climáticos. São elementos que interferem diretamente nas condições climáticas de determinado local. Vamos fazer aqui uma relação aqui, ó, certa entre esses conceitos. A letra A, do lado esquerdo, está falando o seguinte. O que é o efeito climático sofrido por regiões localizadas no interior dos continentes, ou seja, afastada das regiões litorâneas? Só pode ser o quê? Continentalidade. Estou lá no meio do continente. Estou longe das áreas litorâneas. Então, essa aí é continentalidade, letra A. Letra B. É a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível médio do mar. Estou falando do quê? Da altitude. Letra B, altitude. Letra C. Proximidade de algumas áreas que algumas áreas possuem no mar, o que provoca grandes mudanças do seu clima. É justamente o contrário da continentalidade. Estou falando da maritimidade. Letra C. E a letra D é a distância em graus. Distância em graus, eu sei que é coordenada. Ou é latitude ou longitude. De qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Estou falando então da latitude. Ficou letra B para altitude, D para latitude, C maritimidade e A para continentalidade. É óbvio que depois da questão 6 vem a 7. Né? Mas eu pulei ela aí e eu vou colocar ela lá no finalzinho. Lá, tá? Então a 8, olha só, preste atenção. Quando dizemos que o dia ou a noite está nublado, ensolarado, quente, frio, em um determinado momento, estamos nos referindo ao tempo atmosférico. E clima? Clima é a sucessão dos tempos atmosféricos que são estudados no período de 30 anos. Gente, esse enunciado é a resposta da outra questão. E teve gente que deixou em branco, teve gente que escreveu coisas absurdas. Parece que ela não estava se ligando no que estava lendo para trás. Mas vamos lá. Essa questão você tinha que observar o mapa e responder. Primeiro, os dados apresentados no mapa referem-se ao tempo ou ao clima? Tempo, né? E mesmo assim teve gente que ignorou essa pergunta, simplesmente não respondeu. Deixou de ganhar 4 scores. E explique com as suas próprias palavras a diferença entre tempo e clima. Tempo refere-se a algo passageiro, né? Um estado momentâneo, né?
eu cheguei a falar que é o humor, né, do dia. Hora tá frio, hora tá calor, hora tá chovendo, hora tá fazendo sol, né? Tudo no mesmo dia, né? Num espaço curto de tempo ali. E já o clima é o quê? Está relacionado a algo mais ou menos permanente, né? Ou que dura mais tempo. E aí teve gente que colocou que assim, é a sucessão dos tempos atmosféricos que são estudados num período de 30 anos. A pessoa só copiou o que estava escrito lá em cima lá, ó. E eu dei o ponto, acertou. Eu preciso que vocês entendam que a interpretação do enunciado ela faz parte da avaliação. Você tem que saber o que você está lendo para poder você extrair a sua resposta. Tá? Então a questão número 8 está aí o nosso gabarito. E a questão 9 era observação, só observação, né? Eu falei, climograma é questão de observação. E acreditem, teve gente que errou as 3, a A, a B e a C. Teve gente que escreveu na A, na B, na C, textos enormes. Escreveu tudo, só não me disse qual era o número que eu queria que ele apontasse qual era a situação do climograma. Só queria que ele colocasse o número. Teve gente que escreveu o texto. Por quê? Porque leu e não entendeu o que estava sendo pedido. E faz parte da avaliação. A letra A falava assim, ó, qual é o número do climograma que representa uma cidade com baixa pluviosidade, ou seja, que chove pouco o ano todo e as temperaturas são altas? Bom, se chove pouco, tem que olhar para quê? Para as barras. De cara, se olhar lá 1, 2, 3, 4, 5, nossa, 5 é o que chove bem pouquinho. Então essa daí é o climograma número 5. Aí teve gente que escreveu, o climograma, não sei o que, pluviosidade quer dizer chuva, né, a temperatura alta é quando está muito calor. Escreveu tanta coisa que eu não sei nem como é que ela conseguiu escrever tudo numa linha. Perdeu a questão. Por quê? Porque ela leu e não entendeu o que está sendo pedido. E vai ser assim na E, hein? Então tem que ficar ligado no que está sendo pedido. E eu sempre falo isso para vocês. Só respondam o que lhe é perguntado. Que aí você tem uma chance de se enrolar menor, né? Se você respondeu só o que foi perguntado, você não pode cair na armadilha de escrever alguma coisa errada e anular a tua questão, tá? Letra B. Sabendo que a amplitude térmica, o que é amplitude térmica? Diferença de temperatura. É maior nos lugares que sofrem de continentalidade, ou seja, lá no meio do continente, longe do oceano. Qual é o número do climograma que representa uma cidade que fica longe do mar? Sabendo que a amplitude térmica é a diferença de temperatura. Então, se olhar ali, ó, qual que oscila mais ali? É a número 6. Resposta número 6. E a letra C. Aqui nessa cidade chove muito o ano todo. Se eu meter a cara ali na hora, ali, eu vou ver que é o número 1. É o climograma de um local que chove muito o ano todo. Né? Então, qual é o climograma representa essa cidade? É o climograma número 1. 5, 6 e 1. Simples assim, não é verdade? A questão 10. A questão 10 é o seguinte, sobre os diferentes tipos climáticos, né, presente na Terra, e observando a imagem ali, né, vamos fazer uma correlação ali, ó. Eu vou ter que falar qual é o tipo de clima. Aí lembra que eu falei na aula que você não precisa gravar, é só você fazer a associação. Algumas palavras do texto vai te indicar, vai te dizer qual é o tipo do clima daquele lugar. Por exemplo, a letra A. Possui temperatura média anual de 25 graus, apresenta pouca variação, a umidade relativa do ar é bastante elevada, e atua nas regiões próximas à linha do Equador. Próxima à linha do Equador? Então é o clima equatorial. Equador equatorial. Letra B. Apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, podendo atingir até 50 graus negativos e situa-se na faixa delimitada pelos círculos polares. Estou falando do clima polar. Letra C. Ocorre nas regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. Entre os trópicos, clima tropical.
Letra D. Se apresenta com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto mais alta a altitude, menor é a temperatura. Mais alto, estou falando de montanha. Então é o clima frio de montanha. E a letra E só me sobrou uma. Presente em áreas de média altitudes. É o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas, ou seja, a temperatura lá é temperada, é suave. Clima temperado. E como eu faltei lá a questão número 7, vamos voltar lá na questão número 7, que foi a única que faltou. Olha aí, ó. Questão número 7. Com as suas próprias palavras, escreva o que é o efeito estufa, o aquecimento global e a relação entre os dois fenômenos. Efeito estufa, se você olhar as questões anteriores, estava lá a resposta. É um fenômeno natural que permite que o planeta se mantenha uma temperatura adequada para a manutenção da vida. Teve gente que botou que assim, efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta. Não ganhou score. Existem tantos fenômenos naturais no nosso planeta, né? O efeito estufa é mais um deles, mas eu queria saber o que é um efeito estufa. Né? Ele mantém a temperatura do nosso planeta adequada, aquecida, né? Para a manutenção da vida, para que a gente possa viver. E o aquecimento global? Ele é causado pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, ou seja, pela poluição. E o aquecimento global, ele é causado principalmente pelo ser humano através da poluição das fábricas. Teve gente que não ganhou o score porque botou o aquecimento global, ele é causado pelo homem. Botou só isso. Não ganhou. E a relação entre esses dois fenômenos? O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta, né, da atmosfera, das águas do oceano, e é causado pelo excesso do efeito estufa. Lembra que eu falei que antes do período da Revolução Industrial, né, sempre existiu o efeito estufa, só que não tinha o aquecimento global. Por quê? Porque a gente não jogava poluição para a atmosfera para fazer essa camada, essa casca grossa que aquece nosso planeta, né, porque não deixa o calor sair, se dissipar para a atmosfera, né, para o espaço. Né? Então, galera, isso aí é a nossa correção da nossa AP3, certo? Então eu espero que você corrija, né? Se você arrebentou, tirou 10, meu muitíssimo parabéns. Se você tirou 8, 9, 7, 6, parabéns, você conseguiu lá, né, sair da nota vermelha. E você que não conseguiu chegar, né, no 6, que ficou abaixo do 6, ficou com nota vermelha, não desanime, tá? Nós estamos apenas no segundo trimestre, dá tempo de a gente se recuperar, tá bom? Porque aí, ó, ainda tem aí a nossa E, né? Se você arrebentar na E, né, se você acreditar no que a gente fala em sala de aula, se você fizer as suas anotações durante as videoaulas que a gente vai passar para vocês de revisão, você vai para essa E presencial muito de boa, muito tranquilo, tá bom? Até a nossa E, nós vamos ter 4 aulas, 2 videoaulas e 2 aulas presenciais. Aproveitem essas 4 aulas, porque elas vão ser muito, mas muito importantes para vocês se darem muito bem na nossa AE2. Tá bom, galera? Um abraço aí para vocês aí e até a próxima.